Bom dia! A nossa live de hoje, a gente vai falar sobre como compreender as dinâmicas entre mãe e filha. Eu tô com um problema técnico agora de iniciar, a gente tá esperando a nossa convidada e nós vamos começar daqui a pouquinho. Oi Sabrina, seja bem-vinda. Oi Dani. A gente tá esperando a Andrea, que tá com um problema técnico. Então a gente já tá entrando. Obrigada, gurias, por retornarem. Sejam bem-vindas. Acho que a gente vai ter que começar daqui, tá, gurias? Porque a Andrea tá realmente com problema para entrar. A gente vai falar sobre o quê? A gente vai compreender as dinâmicas de mãe e filha. E isso é muito importante. Eu queria que tu trouxesse pro teu coração e pro teu pensamento agora qual é o tipo de relação que tu tem com a tua mãe. É a partir dela que tu vai desenvolver todas as conexões, sejam as conexões de amor, de dor ou de dano. Na visão sistêmica, a mãe representa o nosso lado emocional, o nosso mundo interno. É através da mãe que a gente vai acessar a prosperidade, é através da mãe que a gente vai acessar os relacionamentos, é através da mãe que a gente vai receber o reconhecimento, tá, do nosso trabalho. Então quer dizer o seguinte, se eu tenho dificuldade com a minha mãe, eu vou enfrentar várias dificuldades na minha vida ligadas a essa área, tá? E para te compreender, oi, ó, foi falar em mãe aqui o negócio já deu problema. E para te compreender como isso ocorre, tu tem que entender qual é a dinâmica que existe entre vocês duas. Então hoje nós temos aqui uma mamãe e uma filhinha. E a gente vai entender o que acontece quando existe uma desordem. Porque é a partir dessa desordem, gente, que isso vai atuar e vai interferir na nossa vida. Vai gerar os conflitos, vai gerar as crenças, vai gerar a lealdade, vai gerar a fidelidade e principalmente as projeções. Uma grande dificuldade da nossa relação com a nossa mãe são as projeções, além das desordens. Por isso que é tão importante, André tá chegando, gente, por isso que é tão importante a gente... Eu tava com medo, gente, tá? Já tinha concluído que eu ia fazer essa live sozinha. Eu e a Andréia, a gente... Ó, vamos lá. Ai, peraí. Bom dia, Rosângela, bom dia, Andréia, sejam bem-vindas. Intercorrências fazem parte, eu agradeço o pessoal que está aqui sábado de manhã, que levantou para acordar cedo, mas esse é parte do desafio. Andréia vai se ajeitar. Andréia, tua câmera está virada. Pois é, tô Olha vendo só. aqui. Olha só, gente, tudo é informação, entendeu? Então, respirem, porque faz parte do Peraí. processo. É uma Peraí mãe que que está atrapalhada, eu vou entrar de novo ali, tá só um bom? pouquinho. Eu quero lembrar, gente, que eu estou fazendo o desafio lá no grupo do WhatsApp durante 7 dias. E lá vão acontecer os exercícios sistêmicos e meditações que eu vou colocar, tá? Quem não participou, vai na bio, que tem o link do grupo. Outra coisa que eu preciso, bom dia, é que vocês preencham o questionário que eu coloquei também no link da bio, que fala sobre o colo da vida. E basicamente é a relação que eu tenho com a minha mãe. O que eu tenho que entender, que foi o que eu comecei na aula passada, tá? Foi o seguinte, eu venho para esse mundo, para uma casa que precisa de muitas reformas. Lembra quando eu te falei que a primeira casa que a gente tem é a nossa mãe? E o que acontece com isso? Ela passa por várias tempestades. Quais são as tempestades? As dificuldades que essa mãe passa. Ela vai passar por mortes, pelo movimento interrompido, por acidentes, por traumas, vai estar vinculada à lealdade sistêmica do próprio sistema, e muitas vezes essa mulher pode não estar disponível. Então a gente recebe uma casa, sabe aquela música sem porta e sem janela? É mais ou menos isso.
A gente vai ter que criar os espaços de janela, de porta, para poder vir para esse mundo. E eu não sei qual foi o contrato que a gente fez, dependendo da nossa crença religiosa, para vir para essa casa. Então, onde tu tá morando foi uma escolha tua. E se eu vim morar nessa casa, eu tenho que transformar esse ambiente no melhor lugar possível para morar. A grande sorte é que eu cresço e eu posso criar essas portas, essa janela. Lembra, não tinha porta, não tinha teto, não tinha nada. É por isso que é importante entender o que é que tu aprendeu com a tua mãe, o que é que tu traz dela para a vida. É a partir daí que começa o nosso crescimento na vida. Deixa eu ver, vou ver se a Andrea consegue entrar de novo. Então, e o que que acontece? A gente recebe uma casa e essa casa é uma herança. Não sei por que que o meu vídeo tá. Como é que eu faço, Liz? Me dá uma dica aí, porque eu já fiz isso e não tá dando movimento Ideia, para a câmera vir pra cá. embaixo vai ter um microfone, uma filmadora e Isso. duas Ah, tá. flechinhas. Epa! Você Gente, só tecnologia. consegue. Seja bem-vinda, Bom Andréia. dia, pessoal. Bom dia, Lizzie. Tenha... Seja bem-vinda. Só vou terminar de concluir o exercício aqui para a gente começar. Perfeito, perfeito. Então, assim, ó, eu não sei se vocês não estão enxergando. Ai, acho que não vão enxergar, né, da casinha. Enxergou a casinha? Não Agora dá para enxerguei a enxergar. casinha. Tá. Acho que vai dar problema aqui, porque para mim tu tá bem na frente. Então, assim, gente, a nossa primeira morada, a nossa primeira casa é a mãe, tá? E essa casa, ela vem com as condições e pressão e temperatura que precisam ser ajustadas na nossa vida, na nossa linha de vida. E o que acontece? Isso aqui é uma herança. E como eu olho para essa herança que eu recebi, vai definir a minha vida. O que eu mais... Então, isso aqui, ó, essa casa veio sem porta, sem janela, e a reforma começa aqui. Abrir um acesso para mim, começar a abrir as minhas janelas internas. Entender que isso aqui não tem devolução. Eu vou ter que lidar com essa realidade que eu recebi. E o que acontece com a maioria das minhas clientes, e é por isso que eu desenvolvi o MAI. E o MAI vai estar sendo, ele está na 13ª turma, e o MAI, ele foi todo reprojetado agora, ele foi todo revisado, porque eu trabalhava só com a visão sistêmica, né? E trazia no duro, no grosso, mas eu não acompanhava a alma das minhas clientes. Eu achava assim, ó, que era só passar a informação do Bert da mesma forma que foi para mim, porque existe uma diferença entre alguém que quer realmente a solução e alguém que ainda não está preparado para a solução, alguém que ainda está na vítima. Então, o que acontece quando eu não tomo essa herança do jeitinho que ela foi? Quando muitas das heranças, a gente vai ter que fazer reforma para morar no seu imóvel, se for uma casa. E o que acontece com essas clientes? As clientes, elas têm uma reserva, elas têm um distanciamento da mãe, elas falam sobre a falta de conexão, elas falam que a mãe é crítica, que a mãe é julgadora, que a mãe é intransigente, que a mãe é controladora, que elas sentem pena, que elas sentem culpa, que elas sentem que a mãe é incapaz de lidar com a diferença dela. E diferença de personalidade, gente. A gente não permite, muitas vezes, que os nossos filhos sejam diferentes daquilo que a gente quer. É difícil de lidar com as projeções das mães. E é sobre isso que eu e a Andrea vamos falar hoje. A gente vai te ajudar a começar a construir ou te orientar como fazer o caminho para te abrir as tuas próprias portas e as tuas próprias janelas. Entender que essa dinâmica de mãe e filha, ela é a base, ela é o primeiro movimento da gente ir para a vida. E se tu não aprender com a tua mãe, tu vai aprender com o teu parceiro. Então, coloca um joinha se tu gostou, bota coraçãozinho, envia para 3 ou 4 amigas, que eu vou deixar a dona Andréia se apresentar. Deu tanta dificuldade para a gente entrar e faz parte, tá, gente? Eu quero agradecer por vocês estarem aqui comigo de manhã. Fala, Deinha. Bom dia, pessoal.
Obrigada, Lise, muito obrigada por esse convite, por estar aqui. É uma honra falar desse processo mãe e filha, porque é como eu digo para a Lise, né? A gente é terapeuta há muito tempo, mas a gente é pessoa como todo mundo, né? Mãe igual como todo mundo. E quando a gente se encontra, a gente sempre troca muita figurinha, né? E quando a gente precisa de um help, a gente vai lá e pede ajuda uma para outra. Eu trabalho com as terapias há 30 anos e agora, neste momento, estou passando por toda essa transformação aí. A filhota de 22 anos, quem me acompanha pelas redes sociais sabe que ela teve uma gravidez não planejada, né? E chegou aí a Elisa e o Miguel. E como viver esse período com a Luísa está sendo desafiador, né? E ao mesmo tempo, como está sendo rico e precioso, né? Para mim e para ela. Mas é um caminho, como disse a Liz, é uma casinha de devolução, né, Liz? Não tem como a gente voltar atrás, né? A gente fez essas escolhas e a gente está aqui exatamente para olhar para isso hoje, né? Todas nós mães juntas, né? Daí eu quero te agradecer muito por estar aqui. E só nós duas sabemos o quanto a gente tem conversado sobre essas dinâmicas, porque, gente, teoria e prática tem uma distância muito grande mesmo. Porque aquilo que tu aprende aqui, se não tiver aqui, meu amor, não vai de jeito nenhum. E é isso que eu e a Andréia, a gente tem vivido. Eu tenho uma filha da mesma idade que ela, e quando a Luísa entrou no processo, e eu espero que a Luísa nos permita, porque a Luísa vai estar aqui terça-feira, eu acho, gente, tá? Falando exatamente sobre a comunicação entre mãe e filha. Porque muito que se perde é a comunicação, por causa da desordem hierárquica que você vai aprender hoje, tá? Mas sobre as crenças, mas a comunicação ela vai indo, gente. Ela vai se perdendo, porque a gente vai deixando de falar. A gente vai deixando de, não de amar, entendeu? Mas a gente vai se afastando. O amor vai ficando ferido. Sim. E quando a gente fala em relação de mãe e filha, normalmente o que, que elas trazem? Muita dor e muito conflito. Deinha? Exatamente. E essa comunicação, ela faz toda a diferença. Porque quem de nós não está ou com algum trauma ou não passou por algum amor interrompido, né? E essas histórias apareceram entre eu e a Luísa, né? Quando ela começou com todo aquele processo de se tornar mãe. Só que o olhar meu de mãe era dela como filha. Eu não conseguia fazer esse olhar que ela se tornou mãe. Porque é muito difícil, é como disse a Liz, entre a teoria e a prática é um caminho muito distante. E trazer isso, aproximar isso, gente, é uma batalha interna, porque realmente a gente não consegue olhar, a gente não consegue enxergar. E quando eu não olho, quando eu não enxergo, essa comunicação não acontece. Porque o meu olhar está lá para minha menina, né? E ela se tornou uma mãe. E qual era a minha atitude diante da Luísa? É que eu sabia mais que ela, eu era mãe, e a Lise dizia, Andréia, tu ajuda a Luísa. E eu dizia, claro, não interfere. Mas essa palavra interfere, na minha cabeça, estava muito bem resolvida. Né? Não, tá tudo tranquilo. Não estou interferindo no processo da Luísa, ela está sendo mãe. Qual é a surpresa que quando eu começo a viver esse papel com a Luísa, né, eu estava interferindo direto nesse processo dela. E como eu tinha todo esse olhar da Luísa filha, para mim fazer esse processo, assim como nasce, né, quando a mãe se torna, a filha tem um bebê, ela se torna mãe e não tem esse período, não tem esse processo, esse tempo, porque a criança está ali. Para mim, mãe, também não tinha esse tempo. Simplesmente ela tinha crescido, ela estava ali e as crianças estavam junto e eu, entre aspas, estava ajudando. Mas aí realmente eu precisei da ajuda de pessoas, como eu falei nas lives, precisei do olhar da Lise, do olhar do meu parceiro, que estava me acompanhando neste momento. E ele sim, né, em algum momento chegou para mim,
não me engano, ele está aí também assistindo a gente, Seja bem. e disse, Andréia, ela é a mãe. E, gente, quando ele falou isso para mim, era como se ele tivesse me segurado assim, e eu disse, não, mas como assim? Eu tô deixando ela ser mãe. Ele disse, não, os filhos, quando ele disse, os filhos são dela, aí é que a minha ficha caiu. Aí é que eu percebi o quanto realmente, quando a Lizzie diz, né, essa comunicação e essa presença nossa, porque eu via que até a minha presença estava interferindo nesse processo. A forma como eu me colocava, a forma como eu falava, e tirando a força dela. Como a Lizzie disse, ideia, tu tirou a força dela, estava tirando a força dela como mãe. E ela tentando fazer todo esse processo, que todo mundo sabe que é mãe, o quanto é difícil se tornar mãe. E essa comunicação estava completamente desalinhada, né? E eu estava olhando para exatamente para isso, assim, eu sei, eu posso, eu faço, e aí essa interferência foi muito difícil para mim quando a ficha caiu para mim. Porque na minha cabeça e no meu jeito, eu estava fazendo exatamente. E a Lizzie me dizia, Deia, mas eu te falei quantas vezes para te apenas ajudar a Luiz. Gente, Né, e não funciona assim. Então, e esse processo da Deia com a Luísa, ele é tão profundo, e por isso que eu convidei a Deia para vir, porque assim, ó, a maior herança que uma mãe ou que uma filha pode deixar para os nossos descendentes ou para sua própria filha é ter a capacidade de se curar como mulher. As mães, elas têm que permitir que os filhos possam voar. E quando uma filha voa, a mãe tem capacidade de se reinventar. E isso é uma coisa tão difícil, tão dolorida para a gente entender, e a gente não ouve, muitas vezes a gente não ouve. Quando eu criei o MAI no início, tiveram pessoas que fizeram 3 vezes o MAI, porque não compreendiam aquilo que eu estava dizendo. Porque não é teoria, é prática. E aí precisa existir uma grande responsabilidade em assumir e reconhecer a sua dor para poder mudar. Porque não é fácil. E o que eu quero trazer para vocês é assim, ó, a gente tem medo. Coloca aí no teu coração, te pergunta se tu tem medo, se tu tem insegurança, se tu tem medo de falhar, se tu tem medo de não ser compreendida, se tu tem medo de desapontar, de frustrar as pessoas, se tu tem medo de perder a tua dependência, se tu tem medo de desagradar. Tudo isso que tu tem, a tua mãe também tem. A grande questão é que quando a criança olha para a mãe, e tem até um videozinho, gurias, bem interessante, que tem a briga de 2 irmãos, e o menino um pouquinho maior, com 7 anos, dizendo que a mãe não é perfeita. A mãe não é perfeita. E ela disse, a minha mãe é perfeita, e a guriazinha chora compulsivamente, dizendo que a mãe é perfeita. E a mãe fica olhando aquilo de fora, e ela diz, minha filha, a mãe não é perfeita. E a menina chora absurdamente com isso. Por quê? Porque a gente exige dessa mulher que ela seja perfeita, que ela não tenha medo, que ela não nos decepcione, que ela não nos frustre. E não pensa que isso não veio da própria mãe. E não pense que ela não se cobra. Porque as mães, elas se cobram essa imagem de ser boa, forte, do bem. Gente, tem muita mãe, incluindo a mim, que é louca de atar. Talvez a Andréia também, tá? Sim, também. Louca de atar. Porque tu sabe exatamente esse processo e foi exatamente isso, né, gente? É um processo que tira a gente do eixo. E na cabeça da gente, a gente está fazendo certo. E isso era o mais louco para mim, né? Porque na minha cabeça, de fato, eu estava fazendo o correto. Sem perceber o quanto eu estava desrespeitando, o quanto eu estava indo além do meu espaço e como eu tomei conta, porque a mãe é grande, né, gente? Olha essa foto aí, olha essa imagem que a Lizzie botou da mãe e da criança. E não importa a idade que a gente tenha,
né? A gente sempre vai ser grande. Como disse a Alice sempre muito bem nas palestras dela, né? A mãe tem a chave do castelo. E aí, por isso que esse impacto é tão grande na vida das nossas filhas, né, Lise? Porque a gente faz nessa comunicação, ou a gente constrói, ou a gente destrói. Ou a gente leva para o mais, ou a gente tira a força, ou a gente incapacita esse filho e essa filha. Em nome desse amor. E isso que é o mais louco, né, Liz? Em nome desse amor. A ideia é maravilhoso isso, porque assim, ó, é amor, tá, gente? Mas é o amor que adoeceu. Quando É, uma. E aí, assim, ó, tem dinâmicas que a gente tem que entender, que é isso que eu quero entrar. A gente acha que tá fazendo certo. E por que que tu acha que tu tá fazendo certo? Porque tu recebeu essa informação lá atrás. Só que tu recebeu isso, no caso, eu e a Andréia, em 1900 e bolinha. As gurias nasceram em 2000, entendeu? E a percepção, a diferença de mentalidade é muito grande. Então, a gente quer colocar crenças antigas, porque no primeiro movimento, quando a gente recebe a casa, é uma consciência moral que atua sobre nós. É o julgamento de que essa mãe não era boa o suficiente. Mas quando a gente está falando de uma das dinâmicas de mãe e filha, que a Andrea está sendo muito generosa em partilhar conosco, a gente está falando de crenças, de um programa que essa mãe recebeu e vai querer projetar na sua filha, seja para o bem ou seja para o mal. Porque a gente não sabe, seja para o bem ou seja. Porque, na verdade, a gente só está replicando. E daí dá os traumas de ontem. E o que eu quero que tu entenda? Nem sempre, quando a gente está projetando essas crenças, e aí a gente vai falar também das projeções, porque muitas vezes aquilo que eu vivi de ruim no meu sistema, eu vou projetar. E nem sempre aquilo que foi bom do meu sistema, eu vou saber passar para minha filha. E exige de nós, os filhos nos trazem, por isso que eu digo, essa reinvenção de mãe e filha. Então, assim, ó, ser mãe e ser filha é uma jornada de um profundo conhecimento, de autoconhecimento. é. E aí, gente, Clarinha, É e o que eu autoconhecimento mesmo. E onde é que começam as bagunças? A inversão dos valores. E daí, nessa dinâmica, eu quero trocar agora com as tuas memórias e com as minhas, para as pessoas entenderem quais são as dinâmicas que elas estão vivendo, porque a gente tem seis dinâmicas, na verdade, tá, gente, que eu mapeei dentro da visão sistêmica para a gente poder olhar. Cada caso é um caso, tá? Sim. Eu estou trazendo essas dinâmicas para te poder olhar, para te poder passar o teu domingo com a tua mãe, com outro olhar. O meu compromisso contigo hoje, para te enfrentar amanhã, é ter um outro olhar. Só um outro olhar. A primeira, gente, é a inversão de papel. A segunda é a repetição de padrão por causa das nossas crenças. A terceira, a gente vai estar falando no controle excessivo, tá? E a gente vai ver esse controle excessivo como superproteção, como submissão, como tem vários movimentos que a gente vai entrar. O outro é a competição e o outro é a rivalidade. Ah, Lise, mas competição e rivalidade não é a mesma coisa? Não, tu vai descobrir por quê. E a última, gente, que é a sexta, é a projeção. Porque não tem mãe, eu acho, que não projete sobre os filhos Sim. as suas frustrações, as suas decepções. Quem é que a gente não viu falando assim, ah, a minha mãe não foi dentista, minha mãe não foi bailarina e passou essa herança para mim. Mãe, vai virar bailarina com 60, minha filha, vai à luta, tá? Então, a primeira coisa que eu quero te explicar, e aí a gente vai lembrar, eu e a ideia, é qual é a ordem certa, tá? Gente, a Exatamente. ordem certa é essa aqui, ó. A mãe é grande e a filha é pequena, tá? Dentro da visão sistêmica, essa é a teoria. Só que o que, que acontece? Muitas vezes, às vezes a filha, vou botar de lado, toma esse lugar de maior. E aí essa filha vai viver a inversão de papel e pode também virar
ter esse controle excessivo. E o que, que significa isso aqui, gurias? Isso aqui, a mãe é filha, a filha é mãe da mãe. E é uma desordem. O caso da Deia com a Luísa é o seguinte, ó. A Deia era a mãe. E aí a mãe que vai para o controle excessivo. Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, eu sou a boa. Só que ela não compreendeu que a dona Luísa tem um destino, porque essa era a visão da Deia para a Luísa, pequena. Só que quero dizer para vocês que a Luísa já saiu fazendo o quê? Bebê. E aí, gente, quando os nossos filhos crescem e a gente não consegue fazer essa dinâmica, começam grandes movimentos. E o que eu quero trazer para ti é o seguinte, ó. O que que vira as duas daí? Não são mais duas pequenas, quer dizer, continua a imagem de pequena, mas a Luísa precisa crescer para a mãe. A Deia precisa deixar a Luísa crescer. E foi isso que muitas vezes a gente não consegue. Deia, quer falar sobre isso? Sim, exatamente isso. Deixar os filhos crescer, né? Deixar os filhos crescer não é fazer as coisas por eles. Não é tomar a frente deles. Porque, como disse a Liz, né, o controle excessivo, que, imagina, não sei se alguém aí é controladora, né? Não sei se alguma mãe aí é controladora, conhece isso. Mas a Andréia sim, porque as coisas têm que estar tudo em ordem, as coisas tinham que estar tudo organizada. E para isso, o que eu fazia? Eu passava exatamente por cima dela. Eu não deixava ela crescer, eu não deixava ela tomar o destino dela, eu não deixava ela tomar os filhos dela. Eu não deixava ela ter esse processo. Porque, assim como a Alice disse, né, os medos, quem não tem os medos? Era esse o meu medo. A Luísa não vai dar conta, né? Não era um, eram dois bebês que vieram. Né? O pacotinho veio duplo. Então, gente, os medos vão crescendo. E nessa dinâmica e nessa comunicação, é muito louco isso, gente. Eu disse para Liz, eu não vou dar conta. Eu não sei se nessa encarnação eu consigo. E a Liz dizia super acolhedora e generosa: Deia, não é tu, somos nós. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós não deixamos os filhos crescer. E é o destino deles. E como disse a Liz, as crianças são de 2000. Oi? É outro mundo, é outro tempo. Como é que é? É o celular na mão, é mandando mensagem, é cuidando. Não, como que é isso? Tem que estar 24 horas atenta. É outra realidade. E isso é um mundo muito distante. Então, imagina, tem todo o nosso contexto aqui dentro, né? Sentimento, controle, emaranhamento, e a criatura tá ali na tua frente. E tu jura que tu tá deixando o teu filho crescer. E não, eu não tava deixando ela crescer. Eu não tava respeitando o destino dela. E eu não estava confiando na capacidade dela, né, Alice? De deixar ela fazer, né? E aí, claro que ela não tinha força. Claro que ela não conseguia fazer. Porque além dela estar passando todo o processo de se tornar mãe, ela estava vivendo toda essa história de uma mãe com controle excessivo, que estava ali, né? E a Alice dizia, só lava as roupinhas. Que lavar as roupinhas? A pessoa estava tentando fazer tudo, controlar tudo na loucura geral. Né? Mas aí, nada como pedir ajuda para as pessoas à volta e os terapeutas de plantão, né, Liz? Ideia, isso é muito bonito, porque a ideia trouxe uma coisa, e foi o que eu comecei a falar desde o início. Os pais têm medos e as filhas têm medos. A questão é que as crianças, elas mostram a fragilidade e os pais muitas vezes não mostram. E aí, sabe qual é? Quando a Deia desgovernou aqui e não deixou a Luísa crescer, porque tu precisa deixar teus filhos crescer, mesmo com a Luísa com 2 bebês, gente, tá? Mesmo com 2 bebês. E aí, sabe o que que a Deia tinha pena da Luísa
e dos bebês. Tu quer fazer uma grande maldade para alguém, tenha pena dos seus filhos. Verdade. Isso é a pior coisa que tu pode fazer para um filho, porque tu não respeita o destino dele. Então, quando tu tem pena do teu filho, tu mantém ele nessa casa sem porta e sem janela que tu deu para ele. E essa porta sem janela, essa casa sem porta e sem janela, é todos os traumas, todas as dores que tu viveu. Então tem filhas, sim, que tomam o lugar das mães, tá? E aí viram mãe dos irmãos, viram a mulher do pai, mas tem as mães, e essas são perigosas, que não deixam os seus filhos crescer. Eu tenho uma história, gente, de um homem que ele cresceu muito, fez várias empresas, botou todos os filhos para trabalhar para ele, e esse homem morreu. Quando ele morreu, todo o patrimônio dele foi liquidado. Por quê? Porque ele não instrumentalizou os filhos para lidar com a herança que ele deixou. E ele deixou com porta e janela, só que estava oco. Outra coisa muito importante, que daí eu quero falar sobre a Luísa, daí aproveitar porque é muito dinâmico o que tu trouxe, tá? Sim. É assim, ó, nessa dinâmica mãe e filha, existe uma competição. E o que é a competição, gente? A competição, ela pode estar vinculada de uma forma inconsciente. A mãe não sabe que está competindo com a filha, mas ela exige que a filha seja melhor, ou ela está sempre mostrando que ela faz melhor, que foi o caso da Deia. Como ela já foi mãe, ela sabe fazer. Mas, amor, essa estrada é tua, não é a estrada da Luísa. Tu nunca teve gêmeos, meu amor. Então, quer dizer, a gente julga o outro pelo aquilo que a gente aprendeu. Não, né, gente? Só que não é só tu. Isso somos nós como seres humanos. A gente está sempre julgando. Então, a competição é isso. Inconscientemente eu quero competir com ela no afeto, no sucesso. Eu quero mostrar para ela que eu sou melhor, tá? E também existe, gente, o dolorido, que é a rivalidade. E a rivalidade é aquela sensação de luta. É onde eu tô sempre lutando com a minha mãe. Porque a competição meio que tu não sente, tu entendeu? Porque é a mãe te criticando o tempo todo porque tu não fez o que tu deveria fazer, como tu teria que fazer, que é como ela quer que tu faça. E aí a competição, ela vem a se associar com a projeção da mãe. E aí a gente vai para a vida com aquela sensação de que a gente não é boa o suficiente, que a gente é impostora. Por quê? Porque fica a mensagem dessa mãe dizendo: você não fez aquilo que eu queria. Só que isso é uma grande projeção. E a rivalidade, gente, é isso que eu quero que tu entenda, é que a rivalidade pode vir desse pai. Esse pai pode ter tido um amor anterior e essa filha sistemicamente rivaliza com a sua mãe. Então a rivalidade é um emaranhamento. A competição é uma dor da mãe. Não deixar o filho crescer é um emaranhamento. Porque, como a Déia disse, dentro tinha o controle. Mas por que uma pessoa tem controle? Porque ela pode ter passado por muitas dinâmicas de dor e ela não confia na vida. Então, ela não vai confiar nos filhos. Então, ela não confia em ninguém. E isso é trauma lá atrás, gente. Porque aí volta na aula de ontem e tu vai entender esses traumas. Porque quando eu tenho trauma, eu tenho medo de confiar, eu tenho medo de intimidade, eu não consigo criar vínculo. O que eu estou falando é a próxima etapa. Então, essa casa aqui, essa casa que a Déia deu para a Luísa, tá sem porta e sem janela, tá com as paredes complicadas. Verdade. E exatamente isso, né, Liz? Como a gente não tem esse olhar, né? E esse olhar, é por isso que a Liz disse, né? Esse compromisso dela é para que amanhã o teu olhar. Porque se eu mudar o meu olhar, gente, e muitas vezes a gente não consegue mudar esse olhar sozinho. Porque é muito profundo lidar com traumas, lidar com dores que todos nós temos. Não sei se alguém tem aí algum trauma, alguma dor,
Mas lidar com as nossas dores, com nossos traumas, é exatamente isso. É poder transformar esse olhar, mas sozinho é muito difícil, porque tem dor, é dolorido. E abrir mão disso, no meu caso, que a gente está falando do controle, é dizer, vai dar tudo errado. Vai, não vai dar certo, né? Algo vai acontecer. E aí vem essa super proteção que a gente muitas vezes faz com os nossos filhos, né, Liz? Que também causa danos. Tanto quando a gente não deixa crescer, quando a gente super protege. E a Luísa veio de uma história, né? Os nossos filhos muitas vezes vêm dessa história de super proteção. E aí, como que eu vou liberar ela assim? Mas foi o destino que ela escolheu. E respeitar esse destino não é uma coisa que a gente consiga de imediato. Porque eu também, como mãe, tinha os meus projetos com a Luísa. E o script mudou. A vida veio e disse assim, não é mais assim, André. E a Lise disse, ideia, tira o time de campo, que não tem mais como. O controle foi exigido assim. Eu tive que olhar para isso 24 horas, né, Lise? E foi um desafio. E, gente, André trouxe uma coisa importante. Por que tem o controle? E aí eu lembrei de uma situação que ela partilhou. A Luísa ficou internada quando eu era pequena. O medo de... E aí a gente volta no medo. O medo de perder, então eu vou subproteger. Eu vou ter uma subproteção por essa criança. E a Elisa, que é a filha da Luísa, também ficou internada. Então, gente, está vendo que os padrões vão se repetindo e se repetiu nas meninas. Então, o meu controle não é infundado. Eu não sou a louca do controle. Também sou a louca do controle. Mas também tem um fundo lá de dor. A Gil trouxe o seguinte, ó. Minha mãe consegue competir até com as doenças. As dores dela são muito maiores e são piores. E aí Gil, o que acontece? Que é muito importante. É esse movimento aqui, ó. É quando a filha cresce absurdamente, tá? Mas a filha é pequena. E a mãe... deixa eu pegar aqui, ó. A mãe quer. A mãe fica pequena. A filha cresceu e a mãe não quer crescer. E aí aquelas mães vítimas, aquelas mães carentes, aquelas mães que te dão demanda. Por quê? Porque tu tá fora de lugar, entendeu? Tu tá fora do teu lugar. Mãe fica atrás. E aí isso, obrigada pelo depoimento, Gil, porque assim, ó, da mesma forma que a Deia não deixava a Luísa crescer, nós não queremos nos diminuir para tomar o nosso lugar. E isso são as E aqui, gente, além dessas desordens que tem, dessas inversões de papéis que dão os efeitos colaterais, que é a repetição de padrão, esse excesso de proteção, essa rivalidade, essa competição e principalmente a projeção, que dá as triangulações de vítima, agressor e salvador. Então eu estou sempre ou salvando a minha mãe ou contra a minha mãe. E talvez o movimento mais importante, que é isso que a Deia fez, eu quero que a Deia fale sobre isso, e eu vou falar sobre o meu movimento. Eu tive muitas dificuldades. Não pensa que eu fui boazinha. Não fui, gente. Eu tive grandes problemas com a minha mãe. Por isso que saiu o MAI, que era o mapa da autoestima, que é o mapa da autoestima, que está na 13ª edição e vai para a 14ª, todo reformulado, tá? Porque eu fiz tudo de errado. Mas sabe qual era a única coisa que eu tinha dentro de mim? Mesmo que eu não quisesse, mesmo que eu não admitisse, tá? Eu tinha um profundo amor pela minha mãe. E eu sentia tanta dor, eu sentia tanta falta da minha mãe, apesar da gente se bater assim, sabe? De frente. Eu amava minha mãe profundamente. E foi para esse amor, porque eu queria me livrar, tu entendeu? Foi querer me livrar da minha mãe que me ajudou a fazer todo o meu desenvolvimento. Por isso, eu recebi uma casa sem porta e sem janela mesmo.
As paredes estavam abaladas, tinha marcas profundas. Minha mãe foi abandonada pela mãe dela. O meu avô, eu não sei quem é. Então eu recebi uma. E aí eu sou controladora, óbvio. Quero mandar na vida de todo mundo, óbvio. Quero mandar até na vida do parceiro, óbvio. O que ele fez? Separou de mim. Mas é óbvio. Então, quer dizer, a casa tá bagunçada. E eu tenho que fazer essa reforma. E foi graças a querer me livrar desse amor, dessa dependência da minha mãe, porque eu queria a aprovação da minha mãe. Eu queria que a mãe dissesse assim, nossa, tu viu como a Lizzie, ela não chegou a ver, tá, gente? Minha mãe morreu com 20 anos. A minha família morre cedo, as mulheres, tá? E tanto que eu criei a minha filha com independência. Eu brinco, né? Era para ter batido as botas já faz um ano, tô atrasada. Então eu fui uma mãe dura. Eu criei a minha filha assim, ó, não vou estar aqui quando tu te formar, tu tem que dar conta. Fui uma mãe boa? Claro que não. Tanto que eu achava assim, vou subir lá pra cima, ele vai dizer, olha, Liz, tu fez tudo de errado com a tua mãe. Mas com a tua filha, olha ali a competição com a minha mãe. Lá em cima eu já tô dizendo que vou competir com a minha mãe. Com a minha mãe, com a tua filha, tu fez maravilhoso. Aí o que a minha filha disse? Tu não foi uma mãe tão boa assim, mãe. Oi? Dorme com esse barulho. Vocês não são mães tão boas assim. Por quê? Porque a gente tem trauma. E os nossos filhos, eles vão projetar as nossas dores. Mas eu tenho que saber o que eu vou fazer com essa herança, com essa casinha. Gente, bota um coraçãozinho aí para ver se tá fazendo sentido, tá? Libera aí pro Instagram poder passar para mais pessoas. Daí, fala sobre isso, por favor. Sim, com a minha mãe também. Eu, graças também a esse movimento, né? Eu sou uma professora, né? A minha alma é de professora. Sou terapeuta, sim. O meu trabalho todo vai com esse olhar, né? Do ensinamento, de passar. E aí, quando eu estou fazendo a formação de pedagogia sistêmica, a professora diz assim, você sabe, quem é professor aqui, né? Pedagogia, né? Ai, todo mundo levanta o dedo. Você sabe por que vocês, pelo olhar do Bert Helling, das constelações, você sabe por que vocês são professores, escolhem ser professores? Todo mundo, não, por quê, né? Porque vocês querem ensinar os pais de vocês. Oi, quando ela falou isso, gente, deu uma coisa aqui dentro da gente. Claro, porque eu tô toda trabalhando, né? Toda trabalhada na iluminação, né? Eu sei, eu posso, né? E, gente, isso é muito forte, né? Querer ensinar, né? E eu sempre estava fazendo isso mesmo. Quando eu comecei, quando ela fala isso, quando ela traz esse conhecimento pra gente, e aí tu começa a fazer o link com a tua vida, porque assim, qual era a minha história com a minha mãe? Eram várias filhas, eu era do meio, né? Do meio sanduíche, tipo assim, mas não era bem essa ordem, depois na constelação eu descobri que não era. Mas tipo assim, eu tinha que ser vista de algum jeito, eu tinha que ser amada, né? Porque tinha a mais velha que tinha não sei o quê, a menor que tinha não sei o quê, e eu ali tendo que competir, então eu tinha que ser a boa menina, a boa querida e ser independente, mostrar que eu podia. Minha mãe dizia, ai, ninguém faz isso. Eu ia lá, eu fui a primeira a sair de casa, eu fui a romper, eu fui tudo isso. Né? A Andréia lá, forte, e querendo o amor dessa mãe, querendo o olhar dessa mãe, querendo a aprovação dessa mãe o tempo inteiro. E na minha cabeça, minha mãe também adotada, não sabia quem eram os pais, veio de uma história, né? E eu olhando, e eu sempre naquele desespero, né? Ela não me ama, ela não gosta, ela não me vê, iririri, barará. Qual é a história toda, nesse caminho que a gente faz, que eu vejo, que eu percebo que o quanto ela me ama. Mas, né, essa menina, essa criança, essa adolescente não tinha essa visão dessa mãe. Para mim, eu tinha que estar sempre mostrando para ela e provando para ela. E graças a esse movimento, eu fui para as terapias, né? A terapia foi uma consequência de estar dentro da educação e querer dar para os meus alunos o que eu não tinha. E aí aquela superação e curso e formação e curso, né, Lise? A gente tem que dar conta, a gente tem que ser. E eu faço, e eu consigo todo mundo, eu entendo todo mundo, eu salvo todo mundo, eu ajudo. Gente, é muito pesado. É muito pesado. E nessa formação, né, eu tive esse conhecimento que mudou o meu olhar, transformou o meu olhar.
Mas isso foi suficiente? Em parte sim, né, Liz? Em outra não, Alicia. Deia, aonde que tu faz isso? Não, Liz, mas como assim eu tô fazendo isso? E ela disse, não, Deia, olha só quando acontece. E a Liz com todo aquele cuidado, né? Por quê? Porque tem uma dor aqui dentro. A Andréia, a Liz, a Maria, a Zélia, quem tá me olhando aí tem uma dor. E essa dor é real. E dói, gente. É por isso que a gente faz isso. Mas aí a gente cai de novo naquilo, né? Em nome desse amor, ou da falta desse amor, ou da compensação desse amor, a gente acha que a gente tem direito de tomar essa atitude, de ir para esses papéis. E tá tudo certo a gente ir, desde que a gente se permita ver que eles não dão certo, que eles incapacitam a gente ir para esse lugar, como disse a Lise, de vítima e de agressor, que a gente vive muito, a gente faz isso nas nossas relações. Seja com parceria, seja com nossos filhos. Mas ter essa capacidade de ir para o menos, no sentido de, oi, quem é você na fila do pão? Quem é você nessa história? A gente é mais um, eu e a Liz, a gente é só mais um. Só que a gente já trilhou determinados caminhos, né, Liz? A gente já fez, e claro que dói. E claro que é dolorido. E nessa relação com a minha mãe, era exatamente isso, a compensação. E já melhorou? Claro, já melhorou. Mas é um processo contínuo. Tomar mãe, tomar pai, ser filha, é um processo de 24 horas, gente. Né, Ideia. Liz? Isso é extraordinário porque, olha só, gente, a Andrea, só a Andrea e eu que somos controladoras, tá? E Sim, talvez sim. a Giovana, tá? Que falou ali. Mas o resto eu acho que não é, né, gente? Coloca aí se tu é consteladora. Não, se não é consteladora, não, se tu é controladora. Ó, toda a informação. Tem alguma controladora aqui? A questão é assim, gurias, olha só. A mãe da Andrea, a Andrea e a Luísa, tá? A mãe da minha mãe, eu e a minha filha. Qual é a história? Aqui atrás, ó, tem uma história, tá? Aqui atrás tem uma história. Mega controladora, só nós. Então, assim, ó, a mãe da Andrea também foi adotada. A minha mãe também foi. Eu passei a vida inteira tentando mostrar que eu era uhul, eu sou boa, tá? A Andrea passou o mesmo tempo fazendo esse mesmo movimento, tá? E aí a gente tem as nossas filhas. A questão é que nós que temos a síndrome da impostora, as salvadoras, as boazinhas, a deixa que eu faço, a mulher guerreira, nós estamos atrás da história da nossa mãe. E muitas vezes, quando eu tenho culpa, eu tenho pena da minha mãe. E lembra, pena é a pior coisa que tu pode ter por um filho. A pior coisa. Tu quer massacrar um filho, tu quer destruir o destino dele, tenha pena do seu filho. Ou tu quer destruir a tua relação com a tua mãe, tenha pena da sua mãe. Tenha pena de você. Pena é o pior batuque. Talvez não pudesse falar assim, mas é a pior maldade que você pode falar para alguém. Gente, desculpa, Não, mas é isso. sistemicamente eles dizem que é uma maldição, É né, uma Lise? maldição. Isso, eu quis dizer isso. É uma maldição. É a pior coisa que tu pode. Porque tu tira a força. A mãe, ela tem que trazer a capacidade do seu filho voar. Para que ela possa se reinventar no seu sistema. Então, a mãe da Andrea não conseguiu acessar a sua mãe. Então, ela vai estar sempre lá atrás, ó, olhando para a mãe dela. Quer dizer, e não aceitando essa mãe, da mesma forma que a minha mãe. Aí a Andrea vai lá, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, estabelece limite para todo mundo, controla todo mundo. Ela é boa. Não só ela, mas eu também. E eu acho que a Dani também falou, tá? Que também era as controladoras daqui. E o que acontece? A mãe da Andrea, a avó da Andrea, a mãe da Andrea, a Andrea, tá todo mundo aqui, ó. E a Luísa tá aqui, ó. Tá todo mundo repetindo um padrão. Entende a inversão do papel? Então, enquanto eu não assumir, eu amo a minha mãe.
Porque tu tem um amor profundo e tu não sabe. E é esse amor. Ou eu tenho raiva da minha mãe, então vai atrás, porque tenha certeza absoluta que tu vai encontrar o amor. Porque tudo é amor, mas o amor adoece, pelo Bert Hellinger. E aí, a Deia falou uma coisa preciosa. A gente vai cair nesses lugares, e tu pode cair, mas tu tem que saber que esses papéis não dão certo. Não dão certo. E aí, assim, ó, o que que acontece? Enquanto a minha mãe não olhou para a mãe dela, e a minha mãe não olhou, gente. A minha mãe não conseguiu olhar para a mãe dela, tamanha a dor que ela tinha. Tamanha era a ferida da minha mãe. Então, a minha mãe também virou essa salvadora, essa controladora, essa mulher guerreira. Eu virei igual. Só que a história da minha mãe é uma, a minha história é outra, a história da Larissa é outra, e a história da Luísa é outra. Só que o que a gente quer fazer? Cara crachá. Só que tu esquece que esse aqui é o pai da Luísa. Essa aqui é a mãe da Luísa. E essa aqui é a Luísa. Nunca a Luísa vai ser como tu quer. Para de colocar. Não só a Luísa, mas a Larissa, a tua filha. Eu tô falando com todo amor e carinho. Ela é como você. Ela é 50% você, 50% seu pai. Mas a Luísa, ela é original. E o problema é que eu quero botar numa peça original uma peça usada. E tu não pode fazer isso. Porque aí eu projeto as minhas dores nela e eu não deixo meus filhos crescerem. E isso é profundamente doloroso. Eu lembro que um dia nós estávamos tomando café, eu e a Lari, eu e a Deia, e a Deia disse assim, a Luísa também era para estar se formando. E eu disse, Deia, respeita o destino dela, porque existem dois movimentos. A gente pode fazer um caminho mais suave, respeitando os papéis, ou a gente pode fazer um caminho mais difícil, mais longo, mas não deixa de ser um grande aprendizado. Então a Lu pegou e disse, era também para eu estar me formando. E aí eu dei a de selvagem, mas não tá, tu engravidou antes, lida com o que tu tem agora. Então a gente precisa começar a lidar com a nossa realidade. O que eu quero que tu entenda é que se tu não der conta dessa herança, tu recebeu uma casa sem porta, sem janela, com as paredes danificadas, com a estrutura desestruturadas, e o teu jardim está acabado. Só que é só através do teu jardim, que é o entorno que vai te ajudar. Começa renovando essa terra. Começa cultivando novas flores. E isso só começa através do profundo amor que tu tem que reconhecer com a tua mãe. Isso começa com o diálogo. Eu tive uma cliente que disse assim para mim, eu não consigo me dar com a minha mãe. Então comece por esse lugar. Não consigo me dar com a minha mãe. Porque o caminho, a mãe é a vida. E enquanto eu estou nessa matemática de briga com a minha mãe, com a minha filha, eu vou apanhar. E eu e a Deia, a gente trouxe histórias reais aqui. Então, é a mãe da Andréia, com todo o respeito, mãe da Andréia, mas a minha avó também é igual. A mãe da Andréia que não tomou a mãe, a minha mãe que não conseguiu tomar a sua mãe, eu que lutei para tomar a minha mãe, e aí automaticamente a gente não deixa que as nossas filhas nos tomem. E isso é dolorido. 99% dos movimentos que eu trago e que eu atendo é o problema com a minha mãe. A gente está quase estourando o nosso horário. Gente... Pois é, eu tô olhando ali também, é verdade. A Dé tem que atender, gente. Ai, meu Deus, a gente se empolga. Coloca coraçãozinho aí se tu tá gostando. A gente vai... Gente, não deu pra terminar. Mas também, não deu. né, Lise, uma coisa importante para deixar assim nesse tempo, né? O quanto é precioso, gente, o quanto é transformador quando a gente começa a fazer essas curas, né, Lise? O quanto nessa troca, nesses cafés, nesses terapeutas, nesse saber pedir ajuda, porque é um amor interrompido que a gente tem, né? No meu caso, tem essa história de amor interrompido, né? Porque como a Lise, eu também fui muito exigente, muito dura com a Lu, né? Mãe, professora
professora sabe, se tem professora aí, a minha filha tem que ser o melhor aluno, tem que ser, não, ele não pode errar, ele não pode. Mas assim, resgatar essa história, gente, é um êxtase aqui dentro. Tem essas batalhas, mas é precioso essas conquistas. São pequenas, são grandes, mas são conquistas. É quando a gente começa a olhar para tudo isso e dar um lugar e dizer sim, né, Lise? É do jeito que for, mas a gente está brigando. E eu estou falando isso de nós. Como diz a Lise, a gente olha para o pequeno, a gente olha para o problema, porque a gente tem uma cultura de olhar para o problema. E ali está a solução, né, Lise? E dá certo fazer outros caminhos. E dá certo voltar para o nosso lugar. E dá certo ficar olhando e dar espaço para essa criança, para essa filha, para esse parceiro, para essa mãe, ser quem ela é e a gente está no seu lugar. Porque pode ser mais leve, né, Lise? Pode ser mais leve. Deia, muito obrigada por partilhar a história da Luísa. A Luísa vai estar aqui terça-feira, tá? E eu queria dizer uma coisa para vocês que a Karen, te amo. A Karen disse uma coisa linda. Que lindo, dá vontade de dizer para ela, mãe, deixa eu te amar. Não, tu vai dizer, mãe, eu escolho te amar. Então esse é o meu desejo na semana do desafio, o colo da vida. Mãe, eu escolho te amar, porque aí é ativo e eu vou conseguir receber dela, porque são mulheres que sofreram muitas dores. E o que eu quero trazer para ti hoje? E estou profundamente grata, Deia, pelo teu movimento aqui, pela sensibilidade, por se colocar nessa vulnerabilidade, porque a gente está falando de vida real, gente. Não pensa que a Lari, só porque a Lari formou ontem, não pensa só porque a Lari formou que não dá problema igual, porque eu ainda sou a louca, né? Ainda sou a controladora, não tanto. Entenda que a gente tem uma metáfora do Sísifo, que ele tem que todo dia carregar a pedra. A pedra é a sua mãe. E você tem que descobrir como você vai viver, como você vai carregar para poder morar aqui. E é nisso que a Karen falou. Escolha amar a sua mãe, que a sua vida vai se transformar. Eu escolhi amar a minha mãe. E eu fiz uma constelação, gurias, quinta-feira passada. E eu fiquei impressionada porque eu me agarrei na minha mãe. Eu disse, cara, fiz o tema de casa. Eu me agarrei no meu pai. E só que eu não me agarrei. E aí eu vi a dificuldade que a minha mãe tinha com a mãe dela, a dificuldade que meu pai tinha com a mãe dele, mas eu estava ali. Eu estava ali olhando para os dois. E eu escolhi amá-los com todas as dificuldades e as fragilidades. E eu aprendi a fazer a reforma dessa casa com tudo que eu vivi. Então, nesse amanhã, comece a fazer a reforma da sua casa. Comece a colocar as janelas, as portas. Você pode escolher o modelo, é escolher amar. Porque saiba que mesmo que você ache que não tem amor, é o amor que adoeceu. O que eu quero te pedir participa do grupo, tá? Primeiro assim, participa do desafio. Até o dia 19 vai ter essas lives, vai ter dinâmica lá no grupo. Eu estou esperando o pessoal ter um número X para começar a botar as dinâmicas lá no grupo. Preenche o questionário, tá na bio, tá? Amanhã a gente vai ter um lindo movimento de uma mãe e de uma filha que a filha escolheu amar. Então existe, eu escolhi amar, a Su, que vai estar aqui amanhã, escolheu amar, a Andréia escolheu amar. Não precisa pedir. Vai lá e toma essa mãe. A gente desmama muito cedo da mãe pela dor, tá? A gente não precisa desmamar tão cedo agora. Você pode ficar um pouco mais lá. Quero agradecer indiretamente a Luísa, que a gente expôs ela aqui, mas ela vai estar aqui também, né, gente? Então, assim, a grande mensagem você pode ir para o lugar, para o papel que você quiser, mas saiba que esse papel que você tá, ele não dá mais certo. Vá para o seu lugar. Verdade. Quero te agradecer essa oportunidade, agradecer a todos que estão nos escutando, saber que a gente aqui são pessoas reais, mas que sim, tem uma forma, que sim, não é uma fórmula, a fórmula não existe, milagre não existe, sim, existe um caminho,
A Lise mostra isso, né? A gente está junto, a gente troca figurinha. Eu já preenchi o questionário, eu estou no desafio, né? Porque nunca é demais, é um exercício constante. E eu quero deixar uma mensagem, né, de tudo isso, se eu puder deixar, em algum momento, né, que a gente se olhou, e que eu vi a Luísa, que a Luísa me viu, e que ela me disse uma coisa muito preciosa. E ela me falou exatamente disso, né, de que como às vezes os filhos têm raiva da mãe, e ela disse, eu não queria dizer aquilo, eu queria dizer o quanto eu gosto de ti. E eu aproveitei aquele momento e disse assim para ela, filha, então me ensina a te amar de novo, me ensina a te abraçar de novo, né? E eu me emociono porque é isso, gente, é vida real. E a gente pode sim, juntas, unidas, fazer esse caminho. Gratidão, Liz, e gratidão a todos que estão me ouvindo, a todos que vão nos ouvir. E um feliz Dia das Mães para todas nós. Obrigada, Deinha. Muito obrigada. É um feliz Dia das Mães para todas as mães e que a gente possa ser filha no dia de amanhã. Eu quero que você traga para o seu coração, que vai te ajudar bastante, o que você aprendeu com a sua mãe e o que você carrega para a vida. Isso vai te ajudar imensamente. Partilha essa live, tá? Preenche o questionário, participa do desafio do Colo da Vida. E que tu tenha amanhã um lindo Dia das Mães. E escolha amar. E se você quiser dar um presente para sua mãe, você pode liberar ela da pena e da culpa, tá? Um beijo. Deia, te amo. Obrigada. Tchau, A todas Lise. vocês. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau.